O agronegócio, um dos pilares da economia brasileira, está passando por uma revolução impulsionada pela convergência entre o físico e o digital, aumentando a eficiência, a sustentabilidade e a produtividade no campo. Desde o uso de drones e sensores em fazendas até plataformas digitais, incluindo criptoativos, por exemplo, que conectam produtores e compradores, o agro está cada vez mais inovador e mais integrado com a tecnologia. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira e hoje a gente está recebendo aqui um prazer muito grande de ter a Kelly aqui conosco hoje, a Kelly Nakamura, e a gente vai falar aqui sobre como essa transformação digital toda tem impactado no agro, um setor bem diferente, né? Quando a gente fala de digitalização e tudo mais, o agro é um setor bem diferente, mas a gente vai entender com a Kelly aqui como que toda essa inovação e a transformação digital vem impactando o agro hoje em dia. Tá bom? Tomamos um café? A Kelly tem mais de 20 anos de experiência liderando e operando em todas as verticais de marketing da América Latina. Construiu uma trajetória de sucesso estruturando áreas de marketing em empresas globais e regionais, nos setores eletrônicos, automotivo e no agro. Atualmente, atua como diretora de marketing na Cibra Fertilizantes e já ocupou posições de destaques na John Deere, na Positron e na General Motors. Possui MBA pela FGV e pela USP, além de cursos executivos na Kellogg University e ESPM. Kelly, seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Obrigada, Tiago, Márcio. Um prazer estar aqui com vocês e falando de um papo que a gente gosta, né? De um tema que a gente gosta. Marketing, tecnologia. Marketing, tecnologia, uma transformação toda, essas duas coisas se juntaram, né, nos últimos anos, na última década e tem transformado a vida de todo mundo. E por que não, né? Transformar também o agro e tem cada coisa. Eu vou até compartilhar depois algumas histórias aí que eu ouvi recentemente. Mas antes disso, a gente vai fazer um brindezinho. Vamos brindar, né? Com um Opa, café que vem lá do agro, né? que Ou vem com de chá, lá, ou com qualquer bebida. Aqui é Um brinde. democrático. Um brinde. um brinde, tchim-tchim. Ah, bom, é sempre bom brindar e tomar alguma coisa que gosta. Agora, Kelly, conta pra gente. Está acontecendo no agro, com toda essa inovação, toda essa transformação digital. O Thiago falou no comecinho de drones e tudo mais, e eu acho que não precisa nem ser para os grandes, né? Estava conversando recentemente com um amigo que tem, o pai tem um sítio, um pequeno sítio aqui no interior de São Paulo, Uhum, divisa com Minas, aí tem uma pequena plantação, planta um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, planta lá um pouquinho de café, e tava falando, não, porque tem um rapaz que vem aqui com uma picape, ele para ali em cima na estrada, aí ele pega o drone, aí ele fica lá da picape com o drone, e vai lá com o drone, e joga os negócios em cima lá da plantação, tudo rapidinho, 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 puf, e vai embora, vai para outro sítio. Enfim, né? O que é, faz toda essa transformação? Qual que é o impacto que essa transformação digital toda está trazendo para o agro e que impacta toda a nossa forma de se relacionar também com os clientes, fazer marketing, enfim, conta um uhum. pouquinho do que você tem visto aí. Você sabe, o Márcio, que o Tiago falou, né, vamos falar um pouquinho de agro, e você falou, é um setor um pouco diferente, mas se a gente for avaliar o avanço da tecnologia e a digitalização, ela está em todos os setores. Eu acho que essa conversa até vai quebrar alguns mitos, né? Eu mesma que vim da área de tecnologia, com eletrônicos, automotivo, e imaginava que o agro tivesse menos tecnificado, menos avançado em relação à digitalização do que realmente já está. Então, foi uma surpresa, né?
mas vamos explorar um pouquinho isso. Você me falou aí de marketing, né, e as inovações tecnológicas, como é que isso tudo está acontecendo aí nesse bolo agronegócio, marketing, transformação digital, né? Bom, eu vou começar aí falando de marketing, né, que é a nossa área, né, Márcio? É, Se a gente for pensar que marketing é ciência, né, e arte, eu acho que tem um grande desafio para a gente de construir percepção, né? Mas principalmente de entender qual é a necessidade, seja do cliente que for, seja em que indústria for, né? E trazer soluções. E no caso do agronegócio, o cliente está muito preocupado com duas questões: é reduzir o custo de operação e aumentar a produtividade. E o pensamento dele é sempre em sacas, né? Saca é, de soja, saca de café, a moeda dele são as sacas da produção que ele trabalha. Mas eu acho que a grande questão aí na transformação digital é realmente o nosso papel de informar, né? Informar e muitas vezes o educar no sentido de levar uma informação de forma didática, de forma que seja muito fácil de entender, né, e de trazer essa usabilidade, aplicabilidade da tecnologia. Eu acho que as áreas de marketing, seja como promocional e comunicacional, ou seja como produtos, né, desenvolvimento de produtos, tem muito esse desafio de tornar esse produto entendido e aplicável, né, para a realidade daquele setor. Nesse aspecto, eu acho que é tudo igual, né? Nesse grande aspecto conceitual. E a gente realmente tem visto uma transformação muito acelerada, né, nessas duas frentes, seja da transformação digital, no sentido de melhorias de processo, automações, sensores, dispositivos, né, na operação em si, seja na indústria, seja lá do produtor rural, que é uma indústria a céu aberto também, né? sim, é verdade. Ou seja do outro lado da comunicação, de trazer novas plataformas, novos canais, novas formas de fazer negócio também no setor do agro. Então, acho que tem duas frentes aí que o marketing tem papel relevante, seja do lado da comunicação, né, o Marcom, seja do lado de desenvolvimento de produtos. Deixa eu pegar um gancho, você falando um pouquinho do marketing no papel da comunicação. Quando a gente fala de agro, também olhando as pessoas no agro, tem diversos tipos de pessoas diferentes, né? Vamos pensar o universo de uma fazenda, eu tenho desde o dono até, de repente, um administrador, se é uma cooperativa, tem lá o pessoal do campo mesmo. Eu cheguei a trabalhar nesse setor com criadores de gado, né, com medicação animal, indústria de medicação animal com criadores de gado. A gente falava com peão, né, com capataz da fazenda. Hum. é, e estas pessoas, eles individualmente, como pessoas, hoje também são impactados com a transformação digital. Possivelmente todos eles têm lá o seu smartphone e têm a sua vida digital como pessoa, indivíduo ali, né, do dia a Uhum. dia dele. Mas trazendo isso para o negócio e falando de comunicação, a gente também tem o desafio aí de falar com ele como profissional, digamos assim, né? Sim. Se relacionar com ele também nesse meio digital. Será que ele está mais preparado hoje? O que que você tem visto? Eu falo porque há alguns anos atrás eu fazia programa de relacionamento papel e capataz e funcionava no papel. A gente Uhum. fazia treinamento à distância da Mediasat, mas funcionava no papel. E tinha que Uhum. fazer chegar o negocinho lá na fazenda, às vezes aquela fazenda longe, que tinha que Uhum. fazer a equipe comercial ir Que não lá, tinha cobertura, não tinha conexão. cobertura, na rota, vai lá e entrega em mãos lá o papel pro peão quando você Aham. visitar, a equipe É. comercial visitar o cara. Hoje em dia, talvez diferente um pouco, porque ele tem mais conectividade, né? E ele tem na mão dele coisas. Você tem tido experiência com isso? Como que você tem visto essa questão Olha, de então usar isso para o aproximar, né? que eu vi, Márcio, e Tiago, foi uma aceleração nos últimos 10 anos, e principalmente na pandemia. Acho que são dois movimentos. O primeiro, uma aceleração que vem de 10 anos para cá, em termos de preparação para a transformação digital, né? Então, maquinário com muito mais sensores, com o IoT já embarcado, né? Internet das coisas, então as máquinas falando com as centrais e as centrais mandando os dados, então toda essa questão de Big Data
e automação, automatização, ela já vem acontecendo há 10 anos, né? Seja nos maquinários, na parte de sementes, a gente hoje tem a Embrapa, tão bem reconhecida, e um trabalho espetacular que foi feito, né, nos últimos 30 anos aqui no agronegócio, e que acelerou muito a questão da genética, né, nas sementes, as biotechs, né, trazendo novidades em insumos. Então, nas várias frentes do agronegócio, também no manejo, né, no manejo em si, lá na operação, teve um avanço muito grande de absorção de tecnologia, seja tecnologia, quando a gente pensa em plataformas, em ferramentas, né, ou seja, na tecnologia, na forma da operação, né, no formato da operação, efetivamente no manejo, né, no manejo da propriedade. Então, teve um avanço muito grande nos últimos 10 anos. Aí veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu acho que acelerou a absorção à tecnologia. Então, ela já estava embarcada, existia um esforço da indústria em colocar isso como mainstream, né, como default, como modo comum de operação, educar o mercado, ensinar a usar essas ferramentas tecnológicas, essas soluções, né, essas formas de operação. E com a pandemia, houve um outro processo de aceleração, né, que a gente falou de transformação digital em duas frentes, né, na operação, no processo, e na parte de comunicação e canais. E aí, nessa parte da comunicação, dos canais, assim, foi uma aceleração enorme, né? Então, quem ainda era resistente à questão de plataformas, de tecnologia, efetivamente seja na cidade ou seja no campo, né, também tem uma questão geracional, eu acho que aprendeu a absorver, assim como nas cidades, né, talvez a terceira idade aprendeu a comprar pelo iFood, porque foi necessário, ou Sim. pelo site do supermercado, também no campo, com o cancelamento de todas as feiras, as empresas colocaram feiras virtuais, colocaram videochamada, colocaram negociação por WhatsApp, e isso teve uma aceleração enorme, né? Tem alguns dados também que eu separei para trazer para vocês, porque quando aconteceu a pandemia, eu estava na transição da indústria, né, de maquinário para a indústria de fertilizantes. Eu vi duas realidades, né, duas indústrias distintas, mas vivendo aquela realidade, né, e como foi a transformação de um lado e de outro, seja em insumo, seja em maquinário. Mas tem um ponto comum, né? O público agro no Brasil está passando exatamente neste momento por uma transição geracional. Então, a gente tem ainda os decisores, né, como a primeira, segunda, terceira geração, que trabalhava na cadernetinha, boa parte dela, né, que ainda é muito relacional, que precisa fisicamente falar com alguém para fechar o negócio, mas a gente teve um ponto de virada agora nos últimos 2 anos, porque muitos sucessores que antes não voltavam para o campo, estão voltando dos seus cursos lá fora, né, muito bem preparados, e voltando para o campo. Então, a média de idade dos nossos produtores rurais é de 10 anos a menos do que os produtores rurais, na média, nos Estados Unidos. Só para Nossa, dar uma referência, é uma pesquisa da McKinsey, né, que repete aí uma pesquisa interessante. anualmente e que trouxe esse dado. E no Mato Grosso, se a gente for pensar, 30% do agro acontece ali, né? No Mato Grosso e agora Mato Pipa, Abá, que é a região que está mais crescendo, uma região de abertura ainda de mercado, esse fenômeno é mais acelerado do que na região sul, que é de onde o agro realmente, né, emigrou para todo o Brasil. Então, você tem perfis, você falou, tem diferentes pessoas. Sim, né, o público urbano e o rural bem diferente, tem coisas que são comuns, mas mesmo dentro do público do agro, aí a gente vai para segmentações, regional, por cultura, por perfil, por geração, né? Então, tem que ter esse entendimento. Então, esse é um primeiro dado que eu trago, que ele é bastante relevante. O outro é o comportamento do brasileiro. O brasileiro gosta de redes sociais, o brasileiro gosta de Verdade. ser social e fazer trocas. O produtor rural faz essas trocas pelo WhatsApp. Para ele, o WhatsApp é como se fosse uma rede social, mas também uma plataforma de negociação. Então, é meio que e-commerce, redes sociais, o WhatsApp é a principal ferramenta e tem uma penetração de 90%. Sim, 90% do público agro está usando o WhatsApp. Nessa mesma pesquisa, né, da McKinsey, 75% falou que usa para fazer negócio. Então, é uma ferramenta quase de
né, de e-commerce para eles. Então, as empresas precisam entender isso, né, que o e-commerce para o agro tem as suas características específicas, né? Essa pesquisa também trouxe que 70% de todos os produtores, em algum momento, usa alguma plataforma digital, seja a internet, seja o site da empresa, seja o WhatsApp, mas tem preferência por uma jornada híbrida, né, que é onde a gente traz o tema do digital, que a gente vai falar mais adiante. Então, é um público que, às vezes, quem é urbano pensa que é muito diferente, e eu que vim, né, da indústria de bens urbanos para o agronegócio, eu vi que em alguns momentos o agro está muito mais avançado em termos de tecnologia, de automação, de veículo autônomo, né? Então, a gente estava falando do Google com veículo autônomo, tem maquinário autônomo que está no museu dessas empresas, já está pronto há muito tempo, que Olha não só. está no campo ainda totalmente sem operador por uma questão de legislação trabalhista e de segurança, né? Então, a legislação não acompanha a tecnologia, também lá no campo. A questão da conectividade também é algo que avançou demais. Então, a gente teve uma coligação entre as operadoras de maquinário, as de telefonia celular, que se juntaram, fizeram grupos, aumentaram a conectividade. Algumas indústrias, por sua conta, colocaram antenas. Então, seja por RF, né, a radiofrequência, seja por satélite, que é o ideal, né, ou por 3G, 4G, 5G, a cobertura de celular, de alguma forma o campo já está conectado. E a outra questão é que a maior parte dos decisores das compras muitas vezes vivem na cidade. Eles têm a propriedade, têm várias propriedades, mas vivem na cidade, têm um escritório na cidade. Então, o campo não é desconectado como a gente imaginava, está muito mais próximo da realidade urbana do que se imaginava. Para nós, profissionais de marketing, assim, para mim também, foi uma série de mitos que foram caindo por terra, né, de limitadores que, na verdade, não existem mais, né? E aí eu acho que o grande limitador, assim como em qualquer indústria, está na cabeça das pessoas, é o mindset. A transformação digital começa pelo mindset, pelo convencimento, né, de qual é o benefício disso, né, o trabalho de aprender algo, fazer uma mudança versus que benefício eu tenho com isso. Eu acho que cabe muito a nós aí de marketing conseguir dar essas razões para acreditar, né, e colocar produtos novos, novas tecnologias aí. Tá muito modernizado, né, Kelly? A gente está falando de um setor que, o quê? 25% aproximadamente do PIB, Isso, né? Estamos quase falando bate do 30, agro, né, por cento do quase PIB. 30%. É um setor que tem muito caixa, né? Tem muito gasto, a gente sabe, então o investimento é pesado, um risco importante também, né, das produções, mas tem muito caixa, então acho que isso permite, né, a essas famílias, essa nova geração, né, que nasceu já no meio mais digital, dialogar com aquele que já ainda é do meio mais físico. E aí eu queria já trazer o digital que você falou, né, para a Uhum, gente explorar um pouquinho mais essa combinação do mundo físico e o mundo digital, o mundo físico que talvez essa antiga geração lidava muito melhor e essa nova geração trazendo o digital, onde se combina, né? O agro ele precisa do físico, né? Não tem como, a gente sabe, né? A gente está falando de uma matéria física que a gente precisa ter essa relação. O que você poderia trazer de exemplos? Não sei, marketplaces, a gente comentou aqui, né? Logo no uhum, comecinho a gente falou, você já falou de e-commerce também. Não sei se é o momento da gente falar de uhum. criptoativos. Como que esse digital, esse mundo digital está acontecendo no agro, Kelly? O agro, na minha visão, ele é essencialmente digital, né? No momento da pandemia, até teve um entusiasmo exacerbado de que, né, aceleraria a tal ponto de se tornar a jornada 100% digital, mas há um outro lado e que eu acho muito bonito, inclusive, no agro, né? O agro é relacional, o sobrenome ainda conta, a palavra ainda conta, né?
E isso é algo que, na realidade urbana, a gente acho que perdeu um pouquinho mais disso, né? É muito mais forte ali no interior, né? O nome da pessoa ele conta muito, a credibilidade, a confiança. Então, essa questão mais humana da confiança, das relações, é algo que acredito que vai perdurar ainda por muito tempo, e que bom, né, no agronegócio. A outra, e por isso, a recomendação técnica, o olho no olho, né, o tomar um café e comer um pão de queijo lá em Minas, né, isso faz muito parte, né, da cultura do agronegócio. Então, ele, apesar não, embora, né, embora a gente tenha avançado muito, e aí você falou de oferta de marketplaces, a gente nunca teve tantos marketplaces especializados em agronegócio como a gente tem hoje. Várias empresas, seja com a sua marca, seja em parcerias, estão entrando com marketplace. A gente tem e-commerces, né, aí sendo ofertados. A gente tem né, blockchain, uso de blockchain, uma discussão sobre usar o blockchain em duas frentes, né? Tem criptoativo, a própria Cibra tem um criptoativo, né? O primeiro do mundo aí vinculado a fertilizantes, que é uma forma de você travar o preço de uma commodity, poder retirar fisicamente o produto depois, né? Como se fosse um voucher eletrônico, é assim que eu costumo explicar, né? Então, ele é um criptoativo, não moeda, exatamente porque ele está relacionado a um ativo. Isso dá também uma certa segurança, né, de algo tangível. Mas tem a outra discussão de blockchain, que está acontecendo em várias outras indústrias, né, que é como que a gente pode usar o blockchain para validação compartilhada, né, no ambiente descentralizado, imutável em termos de propriedade, para validar operações, né? Então, acho que tem grandes oportunidades aí, tem fintechs, tem agrotechs entrando, né, trazendo soluções novas, né, que bom. A gente tem atendentes virtuais. Todas as grandes empresas agora têm a sua atendente virtual, como em todas as indústrias, né? Ah, e o que eu percebo é, muitas vezes a jornada ela começa digital, depois ela vem para algo relacional, né, com uma pessoa, o human to human, e acaba fechando digital, seja no WhatsApp. Então, a jornada é híbrida. E as diferentes combinações, na minha visão, como profissional de marketing, é sempre respeitar a escolha e a opção do teu segmento, né? E dentro do nosso segmento agro, tem ainda os subsegmentos. Vão ter aqueles que talvez estejam mais abertos a uma jornada 90%, 70% digital, e aqueles que vão querer 100% relacional. Então, vamos dar opção. Eu acho que esse é um bom caminho. Por isso que eu defendo muito essa questão do digital para o agronegócio, né? Por essa questão do relacional, que é muito forte. Então, tem programas de fidelidade também que as empresas estão trazendo, com pontuação, ou seja, é um mar de soluções, né, que estão vindo para o agronegócio. Provavelmente, muitas dessas empresas vão performar, ser bem-sucedidas, ou vão se fundir, né, vai ter uma acomodação, como a gente sabe que acontece, né, em todos os setores, quando você tem uma grande oportunidade, como vocês comentaram, né, chamou muito a atenção a história do agropop, 30% do PIB, América Latina e Brasil entre a América Latina é o carro-chefe. Então, é muita marca entrante, muita fintech e startup, entrou muita gente nesse mercado. E agora, o ano passado, e esse já foi um ano difícil, esse ano aponta para o agro um ano desafiador. Você comentou, Tiago, as margens estão mais baixas, os insumos estouraram em preço, não se acomodaram ainda, né? As commodities também, a soja, né, com um preço aí que não está tão favorável em questões de relação de troca, né? Quantas sacas por tanto de insumo, que, né, como eu falei, o pensamento do produtor é sempre em sacas. Então, ele sempre faz essa conta, quantas sacas eu preciso vender para comprar o fertilizante, o adubo, a semente, enfim. Então, está desfavorável nesse momento para ele. Então, a gente está passando por um momento crítico, né, de desafiador aí para o agro. Veio de uma bonança, todo mundo teve uma rentabilidade alta, e agora veio um momento de acomodação, que é normal, que deve acontecer esse ano e o próximo. Então, é desafiador. E aí, neste momento, em geral, como todo ser humano, qual é o comportamento quando dá uma balançada? Você vai para o que é mais seguro, porque eu estou acostumado, né? Então, acho que é dar passos para frente, depois dar uns passinhos para trás, mas no todo, o mercado vai avançar em direção à tecnologia, à absorção de tecnologia, porque não há outro caminho. E aí não estou falando só dessas tecnologias,
estou falando, a gente falou de drone, né, no comecinho, estou falando Sim. disso, de buscar alternativas, né, Agricultura seja de precisão, né, que agricultura se de fala, precisão, inclusive para colocar, usar menos recursos, né? Menos claro. água, irrigação, menos água, ou agricultura de precisão para a semente entrar no lugar correto, no momento correto, na quantidade correta, né? Que é o conceito de agricultura de precisão, assim como os insumos também, fertilizante e outros insumos, né? Mas é um caminho sem volta, assim. Sem dúvida, eu imagino. E tem muitos dados também, essa é uma curiosidade que eu tenho, Kelly, porque a gente sempre pensa, né, o serviço, prestação de serviço gera muito dados, né? Então, a gente fala de um banco, uma seguradora, a gente realmente tem informação a todo momento. Parece que não, mas no mundo agro a gente também tem muita informação, Muita, né? Então, quando a gente muita. começa a colocar sensores, começa a colocar todo esse histórico numa base de dados, a gente tem ali o potencial de usar uma inteligência artificial, usar um Big Data, fazer Uhum. algo bonito, né, no setor, que não é uma coisa comum. Mas eu queria escutar a tua opinião. Em todas as indústrias se movimentaram, né, em relação a dados. O agro não é diferente. A gente teve aquela capa, né, da Economist, que, né, os dados eram o novo petróleo. E no agro a gente costuma dizer que a soja é o ouro do Brasil, né? Então, os dados realmente são, assim como a soja, o ouro, né, dos negócios para as empresas, e todas entenderam isso. Então, há sim um grande trabalho e movimentação da indústria em relação à captura desses dados, a interpretação desses dados, né, e prestação de consultoria, serviços, nesse sentido de como reduz o custo de operação e como aumenta a produtividade, né? Então, essa é a moeda de troca aí com os produtores. E, obviamente, que aí entra a questão de reputação, né? Algumas marcas e empresas que plantaram um relacionamento reputacional onde existe uma relação de confiança, saem na frente agora quando os produtores permitem ou não, que os dados são deles, né? O uso desses dados e o compartilhamento desses dados. Então, acho que é um ciclo aí que se fecha. Mas junto aos dados, então vem Big Data, não está só com a IBM, com a Oracle, essa discussão já está sim aqui no agronegócio, e os bancos também entrando avidamente, muitos desses e-commerces e plataformas têm bancos envolvidos, né, grandes bancos, que estão de olho, né, nos produtos, em alavancar os produtos de financiamento, de crédito, e, obviamente, capturar esses dados de comportamento, né, para poder oferecer serviços e monetizar, rentabilizar aí as soluções. Então, tem sim uma correria em relação a isso, né, toda uma estratégia em relação a isso, sem dúvida. E vem sendo muito bem sucedida, acho que pelas empresas. No Brasil, que eu acompanhei de comparação, na época em que a agricultura de precisão estava sendo implementada, e eu tive a oportunidade de ficar um ano fazendo um curso a céu aberto, visitando produtores lá na região de Illinois, concessionários, produtores, e eu escutava muito isso, para mim ficou muito claro, assim, tem uma marca específica lá nos Estados Unidos que não é muito bem vista, e aí eles falavam, não, é uma grande empresa, e que até saiu do mercado, foi comprada por outra, enfim, e eles diziam, não, para esta empresa jamais passarei meus dados, né? Mas para a empresa que você está, eu confio, é uma marca que sempre esteve do nosso lado, então eu permito usar esses dados. Então, foi a grande constatação ali que eu tive, né? E a outra é a dificuldade de, ok, captura-se os dados, como é que agora eu minero, organizo, estruturo, transformo esses dados em conhecimento? E aí abriu-se o leque, né, para programadores, analistas de dados, data wrangler, data lake, né, estruturadores, engenheiros de data lake. Então, abriu uma oportunidade dentro do agronegócio para os profissionais de dados das empresas de tecnologia. Então, veja que impensável isso, né, alguns anos atrás. Então, tem grandes oportunidades aí acontecendo assim. Obviamente que vai ter novamente, vai ter uma acomodação, né? Tem muita startup que entrou e não entendeu. Eu acho que o grande desafio aí das companhias de tecnologia, dos profissionais, é entender como funciona a dinâmica do mercado que está. Eu estava em maquinário, vim para fertilizante, é outra dinâmica.
é o mesmo produtor, é outra dinâmica. Tem coisas comuns, né? O pensamento por safra, pensamento por sacas, né? Uma indústria a céu aberto, janelas de plantio e de colheita muito apertados. Então, tem conceitos que carrega, mas tem coisas que foi um aprendizado quase do zero para mim. Uma coisa muito boa, conceitos de marketing e os conceitos principais, né? Assim, a massa crítica que a gente carrega na experiência profissional serve para qualquer indústria. Você migra de indústria, é só você conseguir entender a dinâmica e aplicar, entender aquele cliente e aplicar. A técnica é a mesma, né? Esse é um benefício aí. Perfeito. O que você estava falando da questão da mudança da mentalidade, né, para toda essa transformação digital, ouvindo um pouco vocês falarem aí também do quanto que tudo está acontecendo e de fato é um caminho sem volta, né? Você colocou, eu acho que também tem a questão de uma transformação cultural muito grande, né? A transformação digital ela vai acontecer com essa transformação cultural também, mas é inegável que vai chegar. Agora, como que você enxerga os produtores hoje em termos de o quanto eles têm de fato acesso a essas tecnologias, pensando no Brasil, que você tem grandes produtores que, ok, de repente tem muito mais acesso, mais facilidade chega neles, você tem uma massa muito grande de pequenos, médios produtores. Eu dei o exemplo do sítio do meu amigo, que é um pequeno É, produtor, que nem é assim uhum. de produzir para coisa, é mais para ali, para amigos, coisa e tudo mais. Consumo próprio, É, quase. é quase isso, mas vai lá, o rapazinho estaciona a picape e vai com o drone, mas assim, ah, será que toda essa transformação também já está chegando forte nesse? O que que você tem visto até com a Cibra no pequeno, médio produtor, e Uhum. não só de chegar, deles terem a vontade, mas também deles terem acesso, né? Aham. Estão É, conseguindo eu chegar e acho ter que a acesso? A primeira barreira de acesso era a conexão, conectividade, que eu acho que essa está, né, bem adiantada. A segunda barreira é a mentalidade, né, a abertura de mentalidade e o conhecimento. A mentalidade, a pandemia, ela acelerou. Aí a terceira é a questão educacional, né? E aí cabe à indústria, mas cabe para esses produtores menores, a indústria acaba é, se apoiando muito nos canais. Então, os revendedores e as cooperativas têm um papel muito relevante neste levar informação, educar, levar a consultoria, porque a indústria não tem a capilaridade, né? Ou, em termos de modelo de negócio, não vale a pena, não se paga Sim, ter a capilaridade necessária. Claro que para alguns produtos, quando você pega biotecnologia, bioinsumos, né? Biofertilizantes, enfim, que está num franco crescimento, mas ainda é um volume pequeno, mas está em franco crescimento, o modelo de negócio exige que a própria indústria vá lá e ensine a trabalhar com aquela nova tecnologia, né? Mas, regra geral, as grandes indústrias se apoiam muito nos canais. Então, é aquela relação B2B, 2C, né? Então, como em várias outras indústrias, né, que a gente passou aí, automotivo, eletrônicos, quando entrou alguma coisa nova, foi assim, né? Trabalhei com navegadores quando chegou no Brasil, som automotivo, né, de primeira geração, e era isso, era Magalu, era Carrefour, né, educava ali o trade para o trade fazer o trabalho. Então, acho que esse fenômeno, ele está também acontecendo aqui no lado do agro, nada diferente, né, dentro das suas particularidades, do seu ritmo. Agora, o quanto o produtor está aberto a isso, aí eu acho que entra o trabalho nosso, né, enquanto marketing, de segmentar o cliente. Tem grupos, clusters de clientes, e saber como trabalhá-los, né? São esforços diferentes, são ofertas diferentes, e até assim, a reflexão de qual é o cliente que você vai focar para essa tecnologia, qual é o cliente que você sabe que não vai absorver essa tecnologia, né? Então, novamente, as técnicas de marketing são muito parecidas, né? São muito semelhantes, Márcio. Mas tem um desafio aí. Agora, eu acho que tem muito preconceito, e eu me incluo nisso, porque quando entrei no agro, realmente foi uma surpresa para mim, e foi desmistificando uma série de coisas na minha cabeça, é, e que quem entra se aproxima um pouco mais, cai um monte de preconceitos por terra, né? Então, já não é mais tão resistente ou está tão distante, mesmo que do médio
pequeno produtor, a realidade nossa dos centros urbanos, né? Eles estão muito já acostumados e ambientados com as plataformas de tecnologia, e a gente está falando, começa pelas redes sociais, depois vai para um WhatsApp, depois no e-commerce, porque o cara compra televisão, ele compra pela Amazon, está comprando lá da China, importando, né? É, então, assim, já faz parte, acho, da vida pessoa física e acaba transportando um pouco mais, com mais abertura para a pessoa jurídica, né? Para a relação aí com empresarial. Na verdade, acho que na verdade toda essa transformação já aconteceu, a gente é que ainda não parou, né? A gente Eu parou para acho, perceber, a gente tem nós os urbanos, a preconceitos, gente ainda está a muito gente olha e distante, fala, sabe? nossa, não, não é. É, Tem isso, a imagem que a gente tem. o estereótipo do agricultor, né, do fazendeiro, que É. Chico eventualmente você olha, ele Bento, né? continua. Aquela coisa. Então, mas às vezes você olha para ele pode continuar tendo esse estereótipo mais ou menos, né? Só que Isso. com o celular na Só que mão, às a vezes mente, fazendo alguma outra coisa, né? A gente ainda não percebe isso, não cai a o ficha. Márcio, É tem o interessante outro cair lado essa ficha. também, que até você pontuando nessa questão, tem o outro lado também. O agro ficou fechado em si mesmo muito tempo. Eu, como profissional, quando entrei no agro, eu era assim, um bicho esquisito ali naquela empresa. Essa mulher japonesa, né? Entrando no agro, não é agrônoma, o que essa criatura veio fazer aqui, né? Então, assim, mas eu sou profissional de marketing para qualquer indústria, né? As Exatamente. outras indústrias, eu acho que o farma também, às vezes, é um pouco mais fechado ali em si mesmo, mas o agro tinha muito isso, só circula quem é ali do agro, quem é agrônomo, e as empresas também estão se abrindo mais, exatamente trazendo, né, para trazer novos pensamentos, profissionais, né, de outras indústrias, para acelerar essa transformação. A minha missão foi essa, né? Quando eu fui para o agro, era realmente acelerar essa transformação digital e buscar alguém do automotivo pela semelhança do modelo de negócio, né? Uma indústria, concessionários e aí os clientes. E várias eu vejo do agro, recebo aqui ligações de CEO, né, CFO, COO, Kelly, você tem alguém para recomendar? Falou, olha, tenho, mas a pessoa não é agrônoma. Não, não quero agrônoma, quero É, alguém em marketing raiz. Falei, então eu tenho. Então eu tenho. Vai ter que ensinar um pouco do que é o agro, mas por outro claro. lado a pessoa carrega a bagagem do que é fazer marketing, né? Então acho que teve essa abertura e há oportunidades ainda. Ainda é um pouco fechado, mas há Não, e oportunidades. é importante ter essa abertura, porque na verdade inovação se faz com repertório, né? Se você não tem o seu É, repertório fechado, você não vai ter inovação. e com Né? diversidade, né, de Com diversidade, pensamentos, exatamente. bagagem. Repertório, bagagem, diversidade de pensamento, de experiências, errando e acertando, né? E daí, de fato, inovando, né? Tiago, não sei se você ia Kelly, falar alguma coisa, acho que eu não, eu cortei quero a aproveitar sua. o embalo. Eu queria trazer esse tema, está fora do nosso roteiro aqui, vamos dizer assim, mas já que a Kelly levantou a bola, eu já fiz uma consulta breve aqui. A gente tem uma participação no agro né, das mulheres que representa só 19% na força de trabalho da agropecuária brasileira, segundo o IBGE, tá? No censo, resultado aqui do censo agropecuário de 2017. Eu queria escutar um pouco de você, Kelly, já que você colocou esse termo, né? Tem uma coisa do patriarcado, a gente É. sabe, né? O Brasil é um país, Uhum. né, mais Latinos, né? latino, exatamente, no geral, né? A gente então não é nada diferente disso. Como que é para você, num cargo de Aham. liderança, e como você enxerga né, outras empresas trabalhando para que isso mude? Você comentou um pouco da indústria farmacêutica, que vem trabalhando muito isso para ter essa diversidade e essa inclusão. A gente Que já falou bom. em alguns episódios sobre diversidade e inclusão. A gente sabe que é importante você ter uma planta, né? Se você ter colaboradores diversos para ajudar na solução de problemas. Como você patrocinaria isso e como você promove isso no setor agro? Bom, vamos lá. Começar então como é que eu enxergo, né? Então, como é que eu vivo isso na pele, eu acho que é a primeira questão, né, da tua pergunta. Depois, como é que eu patrocino, enfim. Eu, eu nasci em ambiente. Não, vamos começar pelo macro. O
o mundo corporativo foi formado por homens, assim é, certo? Então, quando a gente entra no mercado corporativo, e eu costumo fazer essa metáfora mesmo com as meninas que eu mentoro, é assim, quando a gente entra no mundo corporativo, você vai aprender a falar outra língua. É como se você fosse aprender o inglês, né, o espanhol, o francês, outra língua, ou seja, aquilo não é a tua língua nativa, né? Aquele modus operandi não é o teu natural, mas você precisa ter a sabedoria de observar e se adequar, né, se adaptar àquele modus operandi. O modus operandi, não vou nem entrar aqui não há culpa de um lado, de outro, não, a questão não é essa, a questão é, assim é, como é que a gente se adapta? Então, eu trago muito para esse lado, né? Já respondendo também um pouco da segunda questão, né? E eu acho que esse entendimento de contexto, né, o que trouxe até aqui e como é que se adapta ao modus operandi é muito relevante. Isso para o corporativo, não estou nem falando de diversidade e muito menos de inclusão, tá? Os ambientes que eu vivenciei, eles sempre foram, e eu acho que em todas as indústrias ainda, é dominado por homens, esse é o fato, né? Que pega tecnologia, né? Pega farma, pega automotivo, pega indústria de beleza. Se você olhar ali nos boards, né? As cabeças pensantes no sentido de decisores são predominantemente homens. Então, as regras estão feitas, né? Então, eu vejo isso. No agro, o que eu posso te dizer da minha experiência passei pelo eletrônico, passei pelo automotivo, passei pelo agro, tive uma breve passagem pelo financeiro, é um ambiente, quando eu cheguei, eu senti ele mais árido para uma mulher. Talvez, não sei o quanto pesasse para uma mulher ou se para alguém que não era agrônomo, tá? Para alguém que era de outra indústria, de fora. Não sei quanto pesar isso, separar isso, porque sou mulher, então tudo se mistura, né? Mas eu senti um pouco mais. E tinha iniciativas muito relevantes, um esforço genuíno, né, de alguns grupos ali e da própria empresa de se posicionar nessas questões, mas é um esforço de alguns grupos e ainda um processo de acomodação, aceitação da grande maioria de outros grupos, eu diria dessa forma. E a gente recentemente, tanto na pandemia quanto agora até anunciado publicamente, né, da empresa onde eu vim, passos para trás, né? Então, indústrias anunciando que vai reduzir o seu esforço em diversidade. E aí, diversidade especificamente de gênero, né? Porque diversidade não é só gênero, todo mundo pensa em gênero. Eu penso muito mais em diversidade de pensamento. Então, gosto de ter times diversos, com Exato. backgrounds diversos, história de vida diversa, porque é daí que vem a inovação e a criatividade. Isso. Não, na minha opinião, não está tão relacionado ao gênero, está mais relacionado à história de vida, né, e à bagagem que a pessoa carrega. Mas é uma visão, Kelly. Agora, é importante patrocinar e apoiar as meninas que estão entrando no mundo corporativo? Eu acho que sim, exatamente pelo começo da minha fala aqui, porque não foi feito por nós, não é amigável, não é natural, então exige um esforço de você aprender a falar aquela língua. Várias vezes na minha carreira eu falei isso para colegas ou para superiores, olha, eu não sou nativa nessa língua. Então, isso que você está me dizendo, para mim, não é o natural. Eu agradeço você estar me dizendo, porque aí eu vou fazer um esforço para lembrar que eu tenho que performar ou ter um behavior, né, um comportamento desta forma, para ser melhor entendida, melhor escutada, né? Então, tem algumas questões. Em geral, uma grande diferença: objetividade e preocupação com relacionamento. É gritante a diferença do gênero, né? Feminino, masculino nessas questões, né? Um, um, um esforço de colaborar e agradar e estar bem com todos versus objetividade, uma agressividade no sentido da ambição corporativa, de crescimento de carreira, que é naturalmente visto, é validado, e talvez para outro gênero é estranho, né? Não é o que se espera. Então, tem essas questões que eu sempre trago à mesa nas discussões com as mentoradas, principalmente as que estão começando na carreira ou estão na média gerência, para quebrar
uma barreira invisível, né? Ultrapassar, furar uma bolha, né? Eu acho que tem uma camadinha aí de uma bolha invisível que precisa ser furada, sabe? Então, nesse sentido, busco sim patrocinar, até porque eu tenho duas meninas e eu espero, conto para elas um pouco dos desafios que às vezes eu passo, o que eu percebo, né, que outras colegas estão passando e tento apoiar, e aí conto para elas e falo para elas, olha, isso tudo que a mamãe está vivendo hoje é porque vieram pessoas antes que abriram o caminho. Então, eu também estou tentando abrir um pouquinho mais o caminho. Espero que vocês ainda vão ter que abrir mais o caminho, mas pegue um pouquinho mais facilitado, né? Sim, Que é, eu sou budista, então eu realmente acredito que a gente vai se aperfeiçoando de geração para geração e as coisas vão melhorando. Sou muito otimista, sabe? Muito otimista, olha o copo meio cheio. Então, já teve uma evolução muito grande. Às vezes dá uns passinhos para trás, como eu comentei, né? A Microsoft fez a declaração, a John Deere fez a declaração, e aí eu acho que são duas empresas muito relevantes e modelo que vai ter um impacto. A Unilever também fez, né? Então, eu acho que vai ter um impacto aí, de alguns passinhos para trás, mas aí vem a força da sociedade, que é algo exato. que já está incorporado, né? Então, acho que as coisas vão se acomodar e a gente vai andando para frente de alguma forma. Nós no debate no café, se alguém, né, quiser se aprofundar nesse tema, a gente poderia recomendar aqui dois episódios, o 42, que é o Código Feminino de Liderança nas Empresas, e o episódio 65, Ia falar que dela. que a gente vai Ah, eu vou falar. assistir, eu vou anotar aqui. é, no episódio 65, a gente fala com a Alexandra Cassoni os desafios das mulheres empreendedoras. Acho que são dois episódios bem interessantes e que compõem com a fala da Kelly, para quem Sim. quiser se aprofundar um pouco mais. Desculpa aí, Márcio, você ia Não, e falar eu só alguma falo coisa. da importância da mentoria, a Kelly falou, né, das mentoradas. Não sei, Kelly, se você faz algum tipo de mentoria mesmo, se as pessoas podem te procurar, também fica. Se puder, fica aqui, Eu gente, a já indicação fiz, da já fiz Kelly. formalmente, sabe, Márcio? Fiz formalmente pelas empresas que eu passei mesmo que estimulavam, né? Faço informalmente por algumas colegas, ex-colaboradoras que às vezes pedem conselho e tal, e faço. Hoje eu não estou em nenhum programa formal, assim, pela agenda mesmo, né, Para, aqui, mas é sempre um prazer. E às vezes muito por LinkedIn, o pessoal busca, sim, pede, sabe? Na medida do possível, eu tento sempre acomodar e conversar com as pessoas, pelo menos dar uma resposta, né? Mesmo que a resposta seja, olha, nesse momento não consigo, mas se tem alguma dúvida específica, eu te mando aqui rapidamente, né? Então, a gente tenta comportar tudo aí na agenda, mais por uma questão de agenda mesmo, que eu não tenho hoje participado de grupos formais, né? Mas estou super, super aberta, tenho pensado em voltar um pouco mais com isso. ótimo, muito bom. Bom, então aí agora retomando aqui, só para a gente ir já indo para o final do nosso debate aqui, Kelly, a gente falou bem deste cenário todo do Brasil, de inovação, de marketing, o que o marketing faz de diferente, o que na verdade o marketing faz de igual, gente. Marketing, é técnica, aqui não muda muita coisa, às vezes muda o ferramental, o momento, mas conceitualmente é marketing. Ah, mas neste cenário todo, você também falou aí de viagens que você fez, foi pesquisar, foi estudar lá fora, foi ver algum cenário lá fora. Como que você enxerga o Brasil posicionado no setor agro, neste movimento de transformação digital, comparado com outros países? Você tem alguma referência aí na Cibra? Vocês fazem alguma comparação? Ou você tem uma referência disso? Como que o Brasil está nisso aí, né? No mundo, posicionado no mundo? Eu acho que eu percebo, né, que o mundo está plano, né, Márcio? Está tudo muito rápido. Então, as tecnologias chegam muito rápido e se igualam muito rapidamente. O que eu vejo de grande diferencial do Brasil é o perfil do brasileiro, é a abertura à inovação, é o gostar de testar. O brasileiro é um povo tão sofrido, alegre e aberto a testar as coisas. Às vezes É eu tenho verdade. dúvida se é inocência ou se é persistência ou resiliência, Acho que é uma mas mistura de tudo. é, o fato é que é um terreno muito fértil para que as inovações aconteçam. E não só isso, eu recentemente, até em relação à sustentabilidade, conversando com uma pessoa que é super expert, né, nesse tema, já foi da ONU e tal,
e que me falou, Kelly, vocês estão muito avançados, essa pessoa ela é europeia, né? Falou, vocês estão muito avançados, vocês estão avançados na questão de diversidade, que eu fiquei surpresa, ela falou, em relação à Europa, muito, né? Vocês estão avançados em relação à LGPD, né? Que a Europa está na frente, mas o Brasil vem logo na sequência, vocês estão avançados na questão de sustentabilidade, as empresas estão abertas e estão implementando, né? A questão de crédito de carbono, que a pessoa trabalha com isso, há muito interesse, eu estou atendendo várias empresas aqui, o agronegócio aqui ele está mais aberto, entende melhor o que, que é isso, tem grandes grupos que exportam, então eles precisam ter esse tema na pauta, né, na agenda, e tem uma abertura muito importante. Então, quando a gente fala de inovação e voltando à questão do pensamento, a gente vê que o pensamento do brasileiro está preparado para isso, né? Para essa absorção, seja de tecnologia ou seja de práticas inovadoras, modernas, em relação a absorver essas práticas e as tecnologias, mas também ao pensamento mais amplo, né, de sociedade, de beneficiar. A solidariedade aqui no Brasil é algo que a gente não vê, assim, é raro a gente ver a mesma mobilização. A gente teve, né, no Sul, lá com as Sim. enchentes, e a mobilização que aconteceu no agro foi muito bonito de ver, né? Então, eu acho que tem questões muito bacanas nesse sentido. E das viagens que eu fiz, o que eu percebi realmente, essa questão da diferença de idade, eu senti na prática, né? Visitando lá as propriedades e vendo que assim, tá muito mais na caderneta lá, talvez, do que aqui no Brasil, né? E estou falando de médios grandes proprietários, né? Que eu visitei. Agora, por outro lado, quando você vai para a academia, porque eu tive a oportunidade de fazer lá um curso na Kellogg e realizei meu sonho de ter aula com É. o Philip Kotler, gente, tem uma fotinho com esse Olha, homem, né? Uau! muito bom. E, e aí a gente vê o brasileiro, né? Eu japonesa, mas brasileira ali me dando um comichão, gente, eu tenho que tirar uma foto com esse homem, eu tenho que tirar uma foto todo mundo comportadinho, ali, gente do mundo inteiro. Eu com um colega chinês do lado, falei, eu não me aguento, eu vou lá. Aí eu fui lá tirar foto, pedi um autógrafo no livro que eu tinha levado, né? Ele tirou a foto, conversou comigo, me recebeu, só eu lá pagando o mico, né? Coisa de brasileiro. Quando eu olhei, tinha se formado uma Uma fila. fila. Inclusive o meu colega chinês que falou: não, acho que não Precisava de alguém cabe, né? começar só. Invasivo. Tava lá. Então, eu acho que esse ímpeto do brasileiro, essa abertura, essa criatividade, essa alegria, ela favorece muito, sabe? Mas na academia, a gente ainda tem um investimento na educação que é muito aquém aos países envolvidos, né? A leitura. A gente é muito aberto a redes sociais, gasta o nosso tempo 10 horas por dia, a média do brasileiro nas redes Pois é. sociais, e infelizmente Futilidades, é né? um tempo que você tira da leitura de livro, né? De livro, de artigos, de cases, nos cursos de MBA, o professor dá case, e aí o pessoal vai no chat GPT, e assim, não que não se faça também lá, mas eu acho que tem uma profundidade menor de disciplina acadêmica, de aplicação acadêmica, né? Isso eu vejo diferença, isso no médio e longo prazo, já está fazendo, né? É o resultado, a gente já sente esse resultado, Uhum. né? Poucos engenheiros, né? A gente não consegue formar muitos matemáticos, engenheiros, e aí a lógica do funcionamento dos negócios, né? E como as pessoas chegam para o mercado de trabalho, também acaba dando uma distinção. Então, eu que trabalhei América Latina, infelizmente a gente percebe a diferença de nível de educação nossa, do brasileiro, né? Em relação a outros países da América Latina mesmo, por um gap histórico. Então, acho que isso, para corrigir, ainda vai ser necessário muito esforço e vai tomar muito tempo, Márcio. Então, eu vejo essa abertura por um lado, por outro lado, me preocupa o quanto a gente está se preparando, sabe? E correndo atrás do atraso que já existe, né? Em termos de preparação da mente, né? Porque a gente começou a conversa falando que a transformação digital e a inovação depende de repertório da mente, né? Tá aí uma Então eu boa, finalizaria por aí. tá aí uma boa oportunidade, talvez, né, de impulsionar toda essa transformação na parte, de fato, de preparo, de capacitação, né, É, desde cedo, educação, né, de educação, né? valorização do professor, né? Sim. Eu estive no Japão em abril, te comentei, né? Uhum. Voltei super impactada.
assim, minha irmã é doutora pela USP, fez também doutorado lá nos Estados Unidos, Estados Unidos não, no Japão. E, poxa, a valorização que tem um profissional, né, do mundo acadêmico aqui no Brasil é muito distinto É do verdade. que se tem lá, né? Eu vejo ela mesmo, o exemplo dela, né? Mas ela é brasileira, que está aqui, mora aqui, mas é uma pena, assim. Lá um professor ele é tão respeitado quanto um juiz, tão respeitado quanto alguém né, da área militar nos Estados Unidos, né? É reverenciado. E aqui no Brasil eu vejo a luta que é, né, para quem está no mundo acadêmico, em fundamental, Todos médio, os níveis, né? né, ensino É, superior, MBA, sentou na cadeira, a gente é tudo aluno, né? É, e eu acho que é cultural isso. Então, isso é algo que assim eu gostaria muito que com o tempo mudasse, sabe? Aqui no Brasil, que teria tudo para a gente avançar muito rapidamente, assim como a Coreia fez, né? Em 10 é, anos, eu acho que é um pouco de vontade política e um pouco nosso também, tomar a nossa responsabilidade, né? Como é. estudantes, como profissionais, como pais, vejo que essa é a minha grande preocupação, assim, do Brasil. Transformar nossas mentes, né? Assistam, Cultura. assistam mais, escutem mais debate no café com especialistas como a Kelly. Esse é o nosso grãozinho de areia, né, Márcio? Que a É gente sempre verdade. pensou também para a educação. É uma coisa que a gente entende que é extremamente importante. Aqui com dois professores, eu não, mas os dois sim são professores, né? Então a oportunidade de escutar um episódio desse, sem dúvida, como a gente, e Márcio repete várias vezes, é uma aula de MBA que a gente tenta aqui disseminar. Kelly, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, infelizmente de verdade, porque eu tinha aqui mais uma lista de no mínimo 3 ou 4 perguntas. Vai ficar para o próximo episódio, para a parte 2, quando a gente for falar de novo de agro. Super obrigado pela tua participação, obrigado pela troca de conhecimento, né, pela facilidade que você expõe as coisas, né? Quando a gente conhece muito, tudo fica muito fácil, né? Quando a gente tem uma experiência como a tua, fica fácil de transmitir e gostoso de ouvir. Foi muito bom. Eu achei um episódio muito interessante. Espero que quem tenha ficado conosco também tenha aproveitado. Deixa o like, compartilha, deixa comentários, manda sugestões de próximos temas também. Eu me despeço aqui já. Muito obrigado, Kelly. E sem dúvida a gente vai se ver por aí. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Estou à disposição, prazer. Obrigadão, Kelly. Bom te ver novamente, poder trocar um ótimo papo aqui, conhecer mais desse mundo, não só do agro, de inovação, mas falar também de marketing é sempre bom, né? De poder falar novamente disso também. Sucesso aí. E para todo mundo que acompanhou a gente até agora, espero que você tenha gostado muito desse episódio e até o próximo debate no café. Até mais. Obrigada, pessoal. Um beijo, Tchau. até mais. Tchau, tchau.